Olá, você! E aí, como foi a prova? Eu espero que você tenha se saído muito bem. Em português, eu fiquei feliz porque a preparação foi em cima do que caiu, né? Então, eu espero que você tenha conseguido enxergar tudo direitinho. Depois você me conta. Vamos lá, vamos comentar as questões, tá? Então, tá aqui. Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir lá no Insta. Sempre tem um vídeo bacana para vocês, sempre tem alguma coisa legal para eu passar para vocês. Se você quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp, da Banca FCC, por favor, sinta-se à vontade. Não conseguiu? Pode mandar para mim uma mensagem no WhatsApp que eu incluo você no grupo, tá? Então, vamos lá. Temos aí o texto. Gente, me desculpem pela imagem, mas é assim. A FCC só libera dessa maneira e eu não consegui quebrar essa imagem de jeito nenhum. Então, vamos ficar com essa letrica aí. Ó, seguinte. Como eu sempre falo, leia a questão antes de ler o texto. Porque quando você vai ao texto, você foca naquilo que foi pedido na questão. Eu vou contar uma coisa para você. Eu não li esse primeiro texto. Porque eu fiz o seguinte, vou falar para você, porque é como eu falo para você fazer que eu faço, tá? Então, é para eu mostrar para você que eu sei do que eu tô falando. Fernando Sabino problematiza nesta crônica a recepção de leitores e a questão do sempre discutível gosto literário. Ó, tá aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz? Aliás, né, ele continua, tal como se pode depreender deste enunciado. Tal como se pode depreender deste enunciado. Então, o que eu fiz aqui? Falei, olha, antes de eu ler o texto, eu tenho que pensar em qual dos itens aqui abaixo vão falar a respeito de uma problematização na recepção dos leitores, no gosto discutível literário que se possa ter, e que essa mesma ideia eu posso depreender de alguma das informações aqui para baixo. O que significa que algum dos itens aqui para baixo tem de falar de um discutível gosto literário. Ó, é isso, certo? De um discutível gosto literário, de como os leitores recebem a crônica, porque isso pode ser um problema, claro. Eu escrevo um texto querendo caprichar, dando o meu melhor, pense comigo, e a pessoa recebe e fala, eu não gosto disso aqui. Porque o gosto literário é discutível. Então, eu tenho de achar uma informação aqui abaixo que tenha essa mesma relação de sentido, né? Discutir se é um gosto, por exemplo, certo? Veja, na letra A, condenados a escrever uma crônica diária em jornal. Isso aqui tem a ver com a recepção dos leitores ou com um gosto literário discutível? Não. Isso tem a ver com os autores terem de escrever uma crônica todo dia. Haja inspiração, certo? Então, nada a ver. Na B, perguntei ao Rubem se não tinha uma crônica usada. O que isso tem a ver com gosto literário? E a gente já começa a perceber o seguinte, que o Fernando Sabino se sente condenado, né, a escrever uma crônica diária em jornal. Esse condenado dá para mim a pista de que ele acha isso muito complicado, porque todo dia você tem que estar inspirado para escrever. Por isso ele foi pedir para o Rubem, outro autor, não é, para ver se ele tinha uma crônica usada para ele poder se valer dela. E isso não tem a ver com a recepção do leitor ou com o gosto literário discutível, certo? Na letra C, ajeitei a crônica. É ele, ó, o cronista, o Fernando Sabino. Ajeitei a crônica como pude, toquei-lhe uns remendos. Então, o ajeitar aí é fazer uns remendos. Mudei uma coisinha ali, ajustei aqui, acrescentei assim. Isso não tem a ver com o gosto literário discutível, né, com a recepção dos leitores. Tem de ter uma resposta equivalente a essa ideia, certo? Que eu tenho de depreender a mesma coisa. Nada a ver. Recalchutava um escrito antigo a falta de coisa melhor, ou seja, ele não tinha o texto naquele dia, então ele estava dando uma melhorada naquilo que ele já tinha, que era antigo. Isso não tem nada a ver com gosto literário discutível, recepção de leitor. Agora, havia estigmatizado, marcado, né, o seu implacável juízo crítico. Sim, porque se eu tenho um gosto, eu tenho uma forma de ver, portanto, uma crítica a respeito do texto que eu leio. É um juízo crítico porque é o juízo que eu faço daquilo que eu leio. Estou falando no campo das ideias, tá? Então, a letra E
é aquela que tem uma total relação de sentido equivalente a uma problematização da recepção dos leitores e o discutível gosto literário, porque ele vai ter um juízo crítico, certo? Pronto, letra E é a resposta mesmo. Considerando-se o contexto, traduz adequadamente o sentido e o segmento do texto em. Ó, essa questão, ela pega muita gente porque a pessoa lê todo esse trecho, depois ela lê todo esse trecho. Se você faz assim, fica difícil, certo? Como que eu falo para vocês fazerem sempre? Assim, ó. Vai vendo palavrinha por palavrinha. Por exemplo, sou pobre, tenho humildade. Eu já pus errado aqui. Porque ser pobre não é necessariamente ter humildade ou ser humilde. Né? Eu posso ser uma pessoa rica e humilde. E eu posso ser um pobre cheio de soberba. Então não tem nada a ver. Não são sinônimos aqui. Certo? Aí você nem precisa ler o resto. De qualquer sorte, você tem o mas que é adversativo e o apesar de que é concessivo. São ideias diferentes. Adversidade, concessão. Certo? Muito bem. Ainda tem isso, né? A imodéstia é a falta de modéstia. É a falta de modéstia, ou seja, é ser soberbo. E aqui depois que é não ser soberbo. Aqui não tinha como salvar. Aqui, toquei-lhe os remendos, a gente acabou de fazer a primeira questão, a gente viu que ele fez algumas alterações do texto, não é isso? Num texto antigo. Então, ele aperfeiçoou? Não necessariamente, ele só modificou, porque ele não tinha inspiração para escrever naquele dia, sem ler o texto. Por causa da primeira questão, eu sou capaz de deduzir isso, certo? Então, não tem a ver com aperfeiçoar. Vez ou outra, aqui e ali. Ah, mas eu já cortei aqui. Vez ou outra é tempo, aqui e ali, lugar. Recalchutar, modificar, não necessariamente é aprimorar, mas eu deixei aí. Só que quando ele fala um texto, um escrito antigo, falei, não, aqui não dá para salvar mesmo, porque ser algo memorável é inesquecível, não tem nada a ver com ser antigo. Certo? Aqui nós temos quando, então logo, ok, tempo, né? Lhe acusei, né? Lhe acusei, enfio o nariz no dedo dele. Lhe fiz ver, ok, porque eu acusei, eu fiz ele enxergar o que eu pensava. Tá aqui. Lhe fiz ver. Aí a contradição e a sua discrepância. Pode ser, porque tá diferente daquilo que foi dito. Então, essa você deixa aí. Vai na última. Essa questão você joga com ela. Pra você não ter que ficar voltando ao texto. Ó, havia se esquecido. Esquecer não é dissimular. Ah, eu não sabia o que era mandrião. Pouco importa. Porque esquecer não é dissimular. Realmente, a letra D é a resposta. Na 3, as normas de concordância verbal estão plenamente observadas. Se é concordância verbal, eu tenho de ver o verbo em relação ao sujeito. Tudo bem? E aí, lembra que eu falo, tudo que está todos os nomes preposicionados você pode cortar. Então, a gente tem lá, são de supor, né? Aqui é uma expressão, é de supor. Tem o de aí, mas ele está preposicionando um verbo, então a gente deixa. Você corta os preposicionados nomes, não é? Porque o sujeito, ele não é preposicionado. Então, você vai cortando, que você vai limpando a frase. Como eu explico para vocês fazerem, separando as orações. Que os cronistas dediquem-se sempre a escrever textos originais, dediquem-se a escrever uma locução, eximindo-se. Muito bem, o eximindo é gerúndio, então aqui a gente nem tem que pensar. Repeti-los é repetir, que é infinitivo aí também, que é eximindo de repetir, então a gente não precisa avaliar. Aqui, dediquem-se a escrever como uma locução, eu tenho de ver este plural e tenho de ver aqui são de supor como uma expressão, o são, tá? Então, eu vou lá no primeiro. O que é de se supor? Que os cronistas dediquem-se a escrever textos originais. Isso significa que toda essa oração é sujeito do verbo ser. Tanto que eu posso fazer isso. São de se supor. Isso. Porque isso é de se supor. A gente tem aqui um sujeito oracional, ou seja, um sujeito em forma de oração. Por que eu troquei pelo isso? Porque eu ensino vocês a fazer assim para reconhecer a oração subordinada, substantiva, não é? Quando ela é sujeito da outra oração. Porque quando ela é sujeito da oração principal, a oração principal fica com o verbo no singular, que é o problema aí. Tinha que ser, é de se supor que os cronistas se dediquem.
cronistas é sujeito do dedicar, então o plural aqui está correto. Maravilha! Na letra B, inclui-se entre os hábitos dos cronistas camaradas. Ó, eu cortei os termos preposicionados, certo? A possibilidade de virem é verbo, vou deixar se valer. Agora tem de um banco comum de crônicas. Cortei para você enxergar o que interessa. O que é que se inclui? A possibilidade de virem a se valer. Então, essa possibilidade se inclui. Perfeito. E quem que vem a saber? Observe. Inclui-se entre os hábitos dos cronistas camaradas é uma oração, certo? Eu tenho que pensar isso. Deixa eu só fazer uma coisa assim, para ficar melhor para você. Inclui-se entre os hábitos dos cronistas camaradas a possibilidade. Vou fazer uma barrinha aí. Isso aqui complementa a possibilidade, tá? Ó, possibilidade de quê? Tá vendo? De virem a se valer de um banco comum. Então, nós temos orações diferentes aí, certo? Porque a possibilidade são incluídas. Eu tinha posto a barrinha antes, mas eu não tinha terminado. É porque o de virem a se valer é complemento de possibilidade. Mas é aqui que a gente vai fazer a barra, porque aqui a gente tem verbo de novo, né? Então, deixa um verbo para lá, outra estrutura verbal para cá. Então, vamos repetir. Inclui-se a possibilidade de os cronistas camaradas virem a se valer. Aí você vai falar assim para mim, Luciana, você está dizendo então que os cronistas camaradas é sujeito do virem a se valer? Sim, estou. Mas acontece que você não fala que o sujeito não é preposicionado? Sim. Quando ele está expresso na oração em que está o verbo que ele comanda. Então, nessa primeira oração, inclui-se entre os hábitos dos cronistas camaradas. Entre os hábitos dos cronistas camaradas, esses termos não podem ser sujeito do incluir, porque eles estão preposicionados. Por isso, a possibilidade de se incluir, certo? E aí, o que acontece? Como vem uma outra oração, a palavra, o termo cronistas fica subentendido, é um sujeito oculto. Aí tudo bem, porque, veja, você não tem que retomar a preposição, você tem que saber quem que vem se valer de um banco, que são os cronistas. O oculto, ele fica no campo das ideias, então não tem problema que ele esteja preposicionado numa oração, porque ele é retomado aqui, até por uma questão de coesão e coerência, certo? Então, os hábitos de os cronistas virem a se valer de um banco comum de crônicas, tá bom? Na C, vence nas reações espantadas, olha a preposição em aqui, não é? De Sabino, olha a preposição, o inconformismo. Então, o inconformismo se vê. Vê-se. O inconformismo é visto, isso aí é um pronome passivador. Inconformismo é o sujeito, não é? Então, o inconformismo é visto. Portanto, a grafia que está ali embaixo, que é essa imagem é triste, é esse vê-se que eu escrevi aí para você. O inconformismo diante das ambivalências do seu amigo Castelinho. Pronto. Olha, eu não terminei de cortar os preposicionados. Olha só se você corta os preposicionados. Você vai enxergar o sujeito de primeira, né? Na letra D, é comum haverem, gente. O que eu falo para vocês? Quando vocês virem o verbo haver uma questão de concordância, já verifica se ele tem sentido de existir. É comum existirem no mundo das crônicas de jornal. Opa, que eu risquei a mais ali. De jornal, hábitos de trocas de autorias, que não podem leitor nenhum desconfiar. Muito bem, então veja, é comum, uma oração ali, é comum isso aqui. Isso é comum, tá certo? Ó, é o mesmo raciocínio da letra A, não vou repetir para você não ficar cansado, tá? É o mesmo raciocínio, você tem um sujeito oracional, só que é o que eu falei. Tem o verbo haver, já verifica, você viu que eu troquei pelo existir e pus no plural e deu certo, né? É comum existirem os hábitos, certo? Mas, aqui eu só estou mostrando para você, mas eu falo assim, tem o verbo haver, você trocou pelo existir, funcionou? O verbo haver tem de ficar no singular, porque aí ele é impessoal. Então, nessa frase aqui, hábitos não é sujeito, ele seria sujeito se o verbo existir estivesse escrito aí na oração. Ele não estava, eu só fiz o raciocínio para você ver que o verbo haver tem realmente o sentido de existir. Quando o verbo haver tem sentido de existir, repito, ele é um verbo impessoal, ele fica no singular, e a oração não tem sujeito, e hábitos seria o seu objeto direto.
Então, tá errado por causa do verbo haver. Certo? Bom, a gente achou a resposta, né? Eu esqueci de marcar lá, a letra B. Na E, não cabem aos cronistas amigos, ó, outro verbo, recusar essa troca de crônicas quando lhes falte a inspiração de textos criativos. Separei as orações, reconheci os verbos e agora eu vou procurar os sujeitos, né? Então, olha lá, o que é que não cabe? Veja, isso. Recusar. Lembra que o sujeito oracional, que é a oração substantiva, pode ter o que, como na letra A lá em cima, e o verbo conjugado, como eu risquei para você aí, mas ele também pode ter o sujeito oracional, o verbo no infinitivo, que é a oração substantiva reduzida, que a gente vê lá na aula de oração reduzida. Então, veja, isso não cabe aos cronistas. O verbo caber tinha de estar no singular, certo? Recusar essa troca de crônicas quando lhes falte a inspiração, ou seja, quando a inspiração faltar a eles, aos cronistas. Então, o falte no singular tá certo, porque a inspiração é o sujeito, tá? Por isso que a letra B realmente é a resposta. 4. Naquele dia, Carlos Castelo Branco me disse. A gente tem uma questão de discurso, né? Aí vem a fala do Castelo Branco, de ele dizer uma coisa para outra pessoa. E o que o enunciado nos pede é que nós transponhamos o texto para o discurso indireto. Ou seja, aqui você tem os dois pontos, tem o travessão, porque é o Castelo Branco falando. E ele usa eu se referindo a ele. Eu, se fosse você com quem ele fala aqui, que é a outra pessoa, certo? Então, eu vou ter que passar para o discurso indireto, não vai ser mais a fala dele, não haverá mais os dois pontos, não haverá travessão. Se aqui nas alternativas houvesse alguma alternativa com travessão, com aspas, com dois pontos, você já poderia eliminar, certo? Mas ele fala assim, transpondo para o discurso indireto, nenhuma delas tem dois pontos e travessão, a gente vai ter que ler todas. Aí fica assim, Carlos Castelo Branco me disse, tá aqui, naquele dia, tá aqui, que... O que é a conjunção integrante, né? Que entra no lugar dos dois pontos e do travessão. Antes de ler aqui embaixo, você imagina que você é a pessoa que vai contar o que o Castelo Branco disse. Então, antes de ler aqui embaixo, você pensa. Naquele dia, Carlos Castelo Branco me disse, então é você pensando, me disse, que se ele, o Castelo Branco, fosse eu, olha o que ele me disse, que se ele fosse eu, o que tá aqui em cima, ó, tudo bem? Só pus aí em cima para fazer a continuidade. Que se fosse eu, se ele fosse eu, olha lá, como é que vai ficar agora? Pararia um pouco, parava um pouco, então pararia um pouco, eu tenho que mudar a forma verbal que eu tô contando o que ele disse, porque... Aí, vamos por aqui embaixo. Porque... Opa. Essa estava lá atrás do passado, então eu ponho aquela. Que fica distante, porque é passado. Porque aquela minha... Certo? Última crônica... Estava... Já marcar. Pronto, eu já fiz isso, eu já contei. Então, agora eu vou lá. Se fosse eu, bateu, ó. Se fosse eu, entendeu? Que fosse eu, o ser colocado aí ou não faz diferença. Você, não. Se fosse eu, pararia um pouco, porque esta última crônica é de amargar, tá vendo? Olha lá, não posso. Tem que bater com o que eu fiz em cima. E lembra, tem de estar no passado. No seu caso, não, tem que ser no meu caso, que no meu caso, certo? Seria isso. Se fosse eu, bateu. Olha lá, se fosse eu. Agora eu vou continuar. Ele pararia um pouco, ok, eu não pus o sujeito, mas é isso mesmo. Se fosse eu, ele pararia um pouco. Aí, vamos lá. Porque aquela, bateu, minha, bateu, última crônica, estava, bateu, de amargar. Letra C. Entendeu? Porque se você fica lá em cima, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Gente, isso é muito cansativo. Se você já passa ali, porque a gente faz isso todo dia, a gente conta pro outro o que o outro disse, é fofoca pura isso, não é? Ah lá, no lugar dele? Não, no meu lugar.
que se ele tivesse no meu lugar, e mesmo que é concessão, não existe concessão lá em cima. Até conjunção ele pôs aqui. Tá vendo? O resto a gente nem precisa ler, tá bom? Não precisa. Está adequado ao emprego do elemento sublinhado. Bom, elemento sublinhado significa a gente avaliar preposição e pronome relativo. Ó, de que, de cuja, com o qual, ao qual, em cujos. Então, bora lá. Cujo, o que você tem que fazer sempre? Verificar se ele está entre dois substantivos. Está. Falsa autoria, que é o substantivo, e crônicas. O cuja está combinando com falsa autoria, porque é feminino singular com feminino singular, e seria a falsa autoria de uma crônica. Dá certo, lembra? O cuja é a falsa autoria. Volta e faz a posse de crônicas. Faz sentido, não é? E eu sempre falo para vocês trocarem o cujo por sua. O cujo por seu, né? O cuja por sua, seu, suas, enfim. A concordância, mas trocando pelo possessivo. Muito bem, então vou fazer minha barrinha aqui. Eu já entendi que é falsa autoria das crônicas, certo? Então, eu vi que o cujo está correto. Agora, eu vou avaliar a preposição de. Então, o que eu faço? Eu tenho de analisar essa estrutura aqui, como eu explico para vocês em aula. Procuro o sujeito, certo? Depois, na sequência, analiso o verbo e, por fim, complementos de diversas ordens. Você vai montar a frase a partir do sujeito e do verbo, que fica a ordem direta instaurada. E aqui observe que nenhum leitor é o sujeito de poderia suspeitar. Nenhum leitor pode suspeitar de quê? Ó, de sua falsa autoria. Eu nem olhei para o no entanto, porque ele é só uma conjunção. Então, a letra A é a resposta, certo? Na B, os reparos críticos de que Castelinho aplicou a crônica de Sabino. Vamos separar aqui, ó, os reparos críticos chegaram a abalar seu autor. Eu isolei a oração adjetiva. Veja, Castelinho aplicou a crônica. Então, ele aplicou o quê? Ele aplicou os reparos críticos. Então, esse que aqui, ó, é o objeto direto. Vamos falar assim, porque Castelinho aplicou ao sujeito Castelinho, o verbo aplicou, quem aplica, aplica algo. Aqui, ó, os reparos críticos. E ele aplicou os reparos à crônica de Sabino. Você entendeu? Então, aqui não podia ter preposição, certo? Porque o verbo aplicar não exige essa preposição aqui, porque é um objeto direto, é um complemento sem preposição. Na letra C, o paradoxo de julgamento com o qual seu amigo Castelinho incorreu foi bem lembrado por Sabino. Veja, o paradoxo de julgamento foi bem lembrado por Sabino. Separei a oração certinho. Aí, vamos lá. Seu amigo Castelinho é o sujeito e incorreu. Quem incorre em alguma coisa. Então, tinha que ser no qual seu amigo Castelinho incorreu. Certo? No julgamento. Tudo bem? Então, aqui ficou errado. Aqui. O correto julgamento crítico é tão comum... Né? É tão comum sequer entre os escritores. Não é tão comum aqui. Pronto. Então, o correto julgamento crítico não é tão comum sequer entre os escritores. Pronto. Então, veja lá. Muitos aqui é o sujeito. Se arvoram. Quem se arvora? Se arvora em alguma coisa, que aqui viraria um N, não é? Quem se arvora em ou se arvora de alguma coisa. Aqui, muitos se arvoram no julgamento crítico, né? No correto julgamento crítico. Então, tinha que ter a preposição em aí, tá? E aqui, cujos muitos não dá, né, gente? Cujos muitos não dá. Cujos só vai poder fazer referência a um substantivo para fazer a posse com o substantivo antecedente. E aí, o cujo já morreu. Tudo bem? Muitos são vítimas, e aqui ainda tem isso aqui, quer ver? Os equívocos de julgamento podem comprometer sua carreira, tá vendo? Então, veja, muitos sujeitos são vítimas de alguma coisa. Então, aqui, muitos são críticos de equívocos de julgamento. Então, aqui, os equívocos de julgamento de que muitos são vítimas. Você entendeu? Muitos é o sujeito, eles são vítimas de quê? Dos equívocos de julgamento. Tinha de ter a preposição de
Aí, maravilha? Muito bem. Aí vem outro texto, vamos fazer aquilo de sempre. Vamos ler aqui. Atentando-se para seu sentido, no contexto, o segmento. Bom, esse aqui é o seguinte. Ele pega uns trechinhos do texto, vai indicando para a gente os parágrafos e dá uma possível explicação aqui, certo? Olha, não é tão diferente daquela questão em que ele pega o trecho e põe uma possível tradução, entre aspas, logo à frente, certo? A gente tenta ver se consegue responder. O seu próprio ponto de vista se refere a um conhecimento intuitivo? Não. Se eu tenho um ponto de vista sobre algo, é porque eu avaliei esse algo e eu tenho uma forma de pensá-lo, não de intuí-lo. Então, eu eliminei a letra A aí. Tudo bem? Aqui, uma sinfonia recursiva e imprevisível. Sinfonia está no sentido figurado aqui, porque ele põe expressa a consonância. Aí eu teria que ir para o texto para ver, certo? Aí ele põe recorrente, recursiva, ok, porque recursiva é recorrente. Surpreendente, ok, se é imprevisível, me pegou de surpresa, né? Aí ele põe aqui, dos componentes cerebrais. Então, aí eu vou ter que olhar aí em cima. Se existe uma consonância, ou seja, uma harmonia recorrente e surpreendente dos componentes cerebrais. Então, eu vou ao segundo parágrafo procurar isso aqui. Tá aqui. Certo? Tá. De dentro da sinfonia imprevisível, recursiva imprevisível, produzida por esse computador orgânico analógico digital, a gente vai ter que voltar para o primeiro parágrafo, porque veja, de dentro da sinfonia produzida por esse computador orgânico, eu tenho que ir lá para cima, porque esse computador orgânico está citado antes. Então, vamos lá. A longa caminhada do nosso cérebro é o título, ele vai falar do nosso cérebro, ok? Aí nós temos, ao longo de milhões de anos de caminhada aleatória, a evolução natural do planeta Terra costurou uma rede tridimensional composta de feixes, folhas e bobinas de substância branca neural. Figurado isso, certo? Ah lá. A evolução natural do planeta costurou uma rede com todas essas informações aqui de substância branca neural. Ele está, na verdade, usando uma forma figurada de falar do nosso cérebro, certo? Conduzindo e acelerando cargas eletrobiológicas diminutas, é o cérebro, tá aqui, certo? Geradas por dezenas de milhões de neurônios, esse arcabouço orgânico, o nosso cérebro, pariu um tipo de interação eletromagnética única, a qual dotou o cérebro de primatas de um precioso presente, o seu próprio ponto de vista. Então, é isso. Ele está dizendo que na evolução do planeta, o nosso cérebro teve cargas eletrobiológicas diminutas, que geradas por bilhões de neurônios, certo? Então, nós temos, na verdade, o nosso cérebro, ele tem bilhões de neurônios que foram construídos com a evolução do planeta, certo? É, isso aí. Que aí geraram cargas eletrobiológicas, certo? Que deram origem a uma interação eletromagnética e aí dotou o cérebro do seu próprio ponto de vista. É isso. Então, dessa sinfonia recursiva imprevisível produzida por esse computador orgânico analógico digital, é o cérebro, certo? Aí ele fala, ó, o cérebro nosso emergiu e dominou com requintes de virtuosidade o mecanismo biológico essencial da vida. Pronto, esse é o mecanismo biológico da vida. A gente tem os neurônios, não é, que vão fazer uma interação eletromagnética, não é? E traz pra gente um ponto de vista. Então, veja lá. É uma consonância, sim, porque é uma harmonia, não é? Como ele fala aqui. É uma interação. É uma interação eletromagnética. Então, é uma consonância recorrente surpreendente de componentes cerebrais. Isso que compõe o nosso cérebro. Pelo entendimento do texto, tudo isso compõe o nosso cérebro. Por isso que essa é a resposta. Na letra C, mecanismo biológico essencial da vida traduz aproveitamento de informações aleatórias. Não são aleatórias, certo? Não são. Ó,
Aqui a gente não tem nada disso. O cérebro nosso emergiu e dominou com requintes de virtuosidade o mecanismo biológico da vida, que consiste em dissipar energias inúteis. Ele acaba com aquilo que é inútil para embutir informações ricas em significado na própria carne. Ou seja, é aquilo que faz sentido, portanto, não é aleatório. Certo? Sopa de informação potencial. É isso mesmo. Sopa de informação potencial no terceiro parágrafo. Vamos ver. É que a gente já. Se você tivesse entendido a letra B, você já teria resolvido, né? Mas sopa de informação potencial são informações que podem acontecer. Fala de perturbação pelo caos? Não, isso aqui é uma extrapolação. Sopa de informação potencial é bastante informação, né? O ansiado triunfo perene, e aqui trata de uma previsão de uma glória. Tá, isso é previsão e ansiado. Não é aqui, tá errado, né? Opa. Previsão e ansiado, não. Ansiado é você espera que aconteça. Não quer dizer que você está prevendo. Você gostaria que acontecesse. Eu tiraria aqui, mas o que faz a gente eliminar mesmo essa alternativa, caso você não tivesse pensado assim? Vou mostrar para você, ó. Incidental é o que acontece por acaso. Perene é o que não tem fim. Então, você viu? Eu estou resolvendo como eu resolvi aquela questão do vocabulário. Exatamente assim. Depois, na sétima. Ao contrário do modo como operam as máquinas, nosso cérebro resguarda em si mesmo uma dimensão subjetiva, tal como expressamente entende o autor quando ele se refere a quê? Gente, eu fiz assim, eu não voltei para o texto para essa questão. Porque ele está dizendo o seguinte, que o nosso cérebro guarda uma dimensão subjetiva, certo? Ao contrário do que fazem as máquinas. Então, a referência da questão é o cérebro que guarda, que tem uma dimensão subjetiva das coisas. Então, onde é que você vai encontrar essa dimensão subjetiva? Nos itens aqui para baixo, certo? Porque o autor faz referência a alguma coisa para dizer que o nosso cérebro resguarda essa dimensão subjetiva. Então, é a partir da aceleração das cargas eletrobiológicas diminutas? Não, isso aqui não tem nada de subjetivo. Virtuosidade com que é defendido o mecanismo biológico também não é subjetivo, não tem subjetividade. Disposição de informações a serem recolhidas do cosmos, isso não é subjetivo. Possibilidade de construirmos uma agremiação de zumbis biológicos. Bom, eu não li, vamos supor, não li o texto, mas vamos lá. Criação de figuras imaginosas e simbólicas. Tá aí a subjetividade. São coisas que a gente cria na nossa cabeça. É sobre isso. Quando ele fala de figurações imaginosas e simbólicas, ele está falando de dimensão subjetiva. Eu resolvi a questão desse jeito. Você sabe que eu falo assim, eu resolvi? Porque eu falo para vocês na aula, eu adoro responder questão de prova. E o que eu gosto? De torná-la um desafio para mim. Como? Como é que eu posso resolver sem ter de ler tudo, criando uma lógica de informações? Veja, repare, observe que eu estou fazendo isso. Claro, a não ser quando a gente tem a parte de gramática, como foi aquela de regência com pronome relativo. Aliás, no Detona eu falei para você, se você não sabe pronome relativo ainda, e a gente falou sobre os pronomes relativos no Detona, né? Eu falei, se você não sabe ainda, você não está preparado para fazer uma prova de FCC. Eu ainda falei, caiu na prova, certo? Olha lá a correlação dos tempos verbais, também falei. Não é? Então, a gente falou de concordância verbal, a gente falou de regência, a gente falou de pronome relativo, a gente falou a respeito da correlação dos tempos verbais, lembra? Então, o que eu falei para você? Aqui você não tinha que preencher, mas eu disse que os verbos tendem a estar em harmonia para fazer sentido, a forma verbal, né? Então, chegará o dia, a gente lê tudo para interpretar, em que haveremos de compor uma horda de zumbis a que venha a faltar uma real criatividade. Então, aí você entende que o nosso cérebro vem avançando pelo pedaço do texto que a gente leu, e vai haver um dia que nós comporemos, pode ser, haveremos de compor, está no campo da possibilidade. Né? Quando a gente fala assim, há de acontecer, é uma coisa que você deseja. Você deseja não, que existe, tem a possibilidade, o potencial de acontecer. Então, haveremos de compor uma horda de zumbis. Por quê? Porque vai faltar criatividade para esse povo.
certo? Tá. Interpretei o texto. Aí vem, uma adequada articulação entre os tempos e modos verbais da frase acima persistirá se nós substituirmos os elementos. Então, veja, no Detona eu falei para você imaginar que houvesse lacunas aí. Aqui não existem lacunas, aqui a gente tem que ver correlação por correlação. Assim, ó, chegou o dia que houvermos, não faz o menor sentido, você tem que pensar na interpretação. Chegou o dia em que compomos, certo? Ou chegou o dia em que compusemos. Não é houvermos de compor, porque ele já chegou. Aqui é chegará lá no futuro, para vermos de compor, é tudo possibilidade futura. Tanto que venha a faltar lá na frente. Está no campo das possibilidades. Aqui o chegou, não. Chegou, dá para a gente a ideia de certeza. Chegou o dia em que compusemos ou que compomos uma horda de zumbis que faltará. Aí você não precisa ver o resto. Não precisa ver o resto. Não vamos perder nosso tempo. Aqui, teria chegado, ele manteve aqui a possibilidade, ó, teria chegado o dia em que houvéssemos de compor. Lembra aqui? O pretérito imperfeito e o futuro do pretérito, que eu falo que cai bastante. Eu ainda falei, essa é a correlação que mais cai, expliquei por essa daí. Aí vem, teria chegado o dia em que houvéssemos de compor uma ordem de zumbis que viesse a faltar. Tudo no campo da possibilidade lá para o futuro. Teria chegado, viesse a faltar. Então, essa é a correlação sensata. Chegaria o dia em que comporemos? Não, só se fosse chegará o dia em que comporemos. Aqui eu vou até fazer o contrário para ficar mais fácil. Chegará o dia em que comporemos, lá na frente, certo? Chega o dia em que compusemos, em que compuséssemos. Chega o dia em que compuséssemos? Não, chega o dia em que compomos, certo? Terá chegado o dia que teríamos... Veja, terá chegado lá na frente... o dia em que teríamos composto da ideia de coisa que já passou. Como é que terá chegado o dia que teríamos no passado? Não dá, não dá. Como que terá chegado no futuro ao que nós já teríamos feito? Não funcionou aqui. Então, é a letra B mesmo. Lembra que eu falo para você, pensa sempre na forma interpretativa dos modos. O que é certeza, o que é incerteza, então indicativo, subjuntivo, presente, passado e futuro, porque tem de ter uma relação lógica entre as ações praticadas aí, certo? E por fim, a gente tem aqui, considere as seguintes orações. Veja, nosso cérebro, e a gente acabou de ler um trechinho que ajuda muito essa questão, né? Ó, nosso cérebro se formou ao longo de milhões de anos. Ok. E ele gerou bilhões de neurônios? Sim, enquanto ele foi se formando ao longo dos milhões de anos. Ele gerou esses bilhões de neurônios, certo? E aí, por isso, nos dotou de um ponto de vista. Veja, então isso aqui é assim, não é na evolução do planeta? Então, o que aconteceu? O nosso cérebro gerou bilhões de neurônios que trouxeram para a gente um ponto de vista, certo? Como ele explicou o nosso cérebro. Durante a evolução, gerou bilhões de neurônios. Esse aqui é o durante. Então, durante essa formação, né, ao longo de bilhões de anos, o nosso cérebro fez isso. Ele gerou bilhões de neurônios que nos deram um ponto de vista. Muito bem. Essas orações organizam-se com correção e coerência neste período único. Em que pese, eu já cortei. Por quê? Porque não existe nenhuma concessão aqui em cima. Você tem uma relação do tempo aí, porque durante a formação do planeta Terra, não é? O nosso cérebro gerou os neurônios que nos trouxeram um ponto de vista. Então, o que tem o em que pese? Ó, a letra A e B a letra E. Mesmo sendo dotado, também é concessão isso aqui, que é o mesmo que, certo? Então, essa aqui e essa aqui, você nem precisa ler. Aí, vamos lá. Dotados de um ponto de vista. Quem que está dotados de um ponto de vista no plural? Porque, veja, nós somos dotados. Então, você vai continuar lendo. Porque, olha lá. Nosso cérebro nos dotou de um ponto de vista. Então, nós somos dotados de um ponto de vista. Ok. Então, dotados de um ponto de vista ao longo de milhões de anos? Não. Não. É o seguinte, o nosso cérebro se formou ao longo de milhões de anos. E a gente não foi dotado de um ponto de vista ao longo desses milhões, não. O nosso ponto de vista, ele veio com a evolução.
certo? E ele não nos facultou, ele nos deu o uso de bilhões de neurônios. É uma confusão isso aqui, né? Porque onde tem facultou lá em cima, não tem coerência, ó, não tem coerência. Não é que o nosso cérebro nos facultou o uso de bilhões, não, ele gerou, então ele não facultou. Não dá certo aqui. Isso aqui é incoerente e isso aqui também. Ao gerar bilhões de neurônios, ok, formados ao longo de muitos milênios, nosso ponto de vista foi dotado... Gente, não dá, né? Ó, ao gerar bilhões de neurônios, tá aqui, trouxe pra gente uma ideia de tempo. A ideia do tempo não está nessa oração, tá vendo? Ó, bilhões de neurônios é o item, é a oração 2. E aqui, ao gerar bilhões de neurônios, é o que está no item 2. Não existe relação de tempo aqui. Quando você faz ao gerar, ao compor, você está falando quando gerou, quando criou, por exemplo. Não tem essa noção do tempo nessa frase. Por isso que eu falei. Aí os neurônios foram formados ao longo de muitos milênios? Mais ou menos, porque o nosso cérebro gerou bilhões de neurônios, certo? O nosso cérebro. Então, esses bilhões de neurônios foram formados ao longo de muitos milênios. Muitos milênios tem exatamente o sentido de milhões de anos. Até dá, né? Porque são vários milênios, ok. Mas os neurônios foram formados, não é bem isso que está escrito lá em cima. Porque esse ao longo aí é a formação do cérebro, certo? E não dos neurônios. Então, isso aqui é questionável. E do nosso ponto de vista foi dotado de um cérebro? Gente, não dá. Como que o nosso ponto de vista é dotado de um cérebro? Nosso cérebro que é dotado de um ponto de vista. Ele trabalhou com voz passiva e voz ativa aqui. É tudo estrutura gramatical, você percebeu? Ó, concessão, tempo. Aqui, ele põe formados na forma passiva. Tá vendo? O ponto de vista foi dotado de um cérebro, ele pôs na voz passiva, sendo que lá em cima era tudo voz ativa. Então, inverteu toda a ideia, tá? E na letra D, que foi o que sobrou, nós temos nosso cérebro, que nos dotou de um ponto de vista, ok. Porque tá aqui, ó. Ok, para evitar repetição. Aliás, eu esqueci de comentar. É comum, não é uma regra, mas é muito comum quando tem um termo que se repete muito, haver o emprego do pronome relativo no período de resposta, tá? Aqui, ó, nesse período tem. Tá vendo? Nosso cérebro, que nos dotou de um ponto de vista, ok. Ele se formou ao longo de milhões de anos, maravilha. E gerando, durante esse tempo, bilhões de neurônios. Certo? Aí sim, aí deu certo. Deu match. Bom, eu espero que você tenha me acompanhado, que tenha dado tudo certo para você. Depois você me conta. Forte abraço. E até a próxima, porque eu sei que vocês não param, não é? Então eu espero você para a próxima sim. E eu também espero que você já tenha sido aprovado ou aprovada nesse aqui, tá certo? Forte abraço, beijo grande, sucesso.